servidores estão desassistidos por falta de convênio. E esses convênios não acontecem por conta da remuneração. Então a gente vai rever essa tabela de remuneração para que se torne atrativo ter o convênio com o IANSP e a gente possa então reestabelecer esses convênios e reestabelecer o atendimento para os servidores públicos no interior do estado, que é uma prioridade. A gente tem que dar uma assistência de saúde digna para os nossos servidores. Segundo a Secretaria, aquele convênio de saúde dos servidores públicos estaduais. A nossa reportagem esteve pela manhã em frente ao Centro de Atendimento Médico Laboratorial, o CEAMA, aqui de Presidente Prudente, acompanhando este protesto. E agora, a repórter Paula Seplin vai trazer os detalhes. Há, inclusive, uma ação do Ministério Público Estadual cobrando uma solução para que esse problema que se estende há 5 anos, né, Paula? Isso mesmo, Thiago. Bom dia para você, para Carla, para todos que estão acompanhando a gente aqui no FN1. É uma ação civil pública que foi ingressada em maio deste ano, assinada por vários promotores de justiça, tanto da saúde quanto do consumidor, também do idoso, pedindo melhorias nesses atendimentos médicos aos servidores públicos estaduais. Segundo a promotoria, o Ministério Público alega que desde que o contrato com a Santa Casa de Presidente Prudente foi encerrado, junto ao IANSP, esses servidores estão sendo prejudicados, principalmente nos atendimentos de alta complexidade, como cirurgias e também internações. O Ministério Público até pediu nessa ação um prazo de 180 dias para que a Justiça solicitasse aí ao IANSP para que resolvesse toda essa história aqui em Presidente Prudente. A Justiça se manifestou contrária a esse pedido de liminar, no entanto, esta ação continua na Justiça, está rolando, tramitando na Justiça e a gente continua acompanhando todo esse caso. Com relação à manifestação de hoje cedo, foram servidores estaduais, também representantes de sindicatos que fazem parte aí de toda essa categoria dos servidores, né? Tanto professores quanto também policiais, estiveram aqui presentes na manhã de hoje, na frente da sede do IANSP em Presidente Prudente, na Siqueira Campos, e eles falaram sobre essa situação, tendo em vista que muitos usuários, muitos servidores aqui do Oeste Paulista foram impactados com esse rompimento de contrato. Só que em Presidente Prudente são quase 13 mil pessoas e em toda a região são mais de 30 mil servidores. Nós falamos com representantes dos sindicatos sobre toda essa situação. Ouça. Esse ato é um ato de manifestação por falta de atendimento do IANSP na nossa região, principalmente aqui em Presidente Prudente, que é o polo. Então nós vemos desde 2021, na verdade, sem nenhum atendimento. E aí nós estamos aqui fazendo esse ato hoje para que o IANSP possa, né, a direção do IANSP possa ver que a gente precisa de atendimento, principalmente em Presidente Prudente. Uma outra questão, quando fala que aqui em volta nós temos atendimento em outros lugares, como Martinópolis, Rancharia, Venceslau, mas eles não têm as grandes complexidades, que seria cirurgias, internações, exames. Né? Agora mesmo eu estava falando aqui com um usuário que ele tem uma tomografia marcada em São Paulo para domingo, mas ele não tem condições de pagar passagem lá em São Paulo, aqui, e ele já é idoso. Então você vai vendo como a gente precisa de atendimento. O interior aqui é muito deficitário no atendimento, mas aqui em Presidente Prudente a situação está crítica. São em torno de 5 anos sem um pronto atendimento. Nós temos aqui em torno de 14 mil vidas sem um pronto-socorro, sem um hospital. Então a questão do IANSP hoje aqui em Presidente Prudente é de socorro, é de urgência. Então, tanto o governador e o IANSP e a superintendência têm que dar um jeito nessa situação de forma imediata. Não estamos tendo onde internar, onde fazer cirurgia. Estamos só com consultas. Então, pagamos e queremos dignidade para o servidor público. Está uma vergonha o nosso atendimento aqui em Presidente Prudente. A luta sempre foi para uma saúde melhor para o servidor. Nós somos operários do Estado e precisamos de dignidade na saúde. Na hora que o servidor mais precisa, não temos onde internar. A gente continua no mesmo impasse, sem atendimento. Nem pronto-socorro, nem exames laboratoriais. Exame de sangue, com uma certa espera, você ainda consegue. Os demais exames de imagens, jamais. Então, tá difícil. Você vai ao médico, mas você não tem depois a realização dos exames. Aqui em Prudente existe um empecilho, um nó, que eu, não sei os demais,
Eu, como servidora, que necessito muito desse plano de saúde, estou querendo entender. E ninguém consegue me explicar, nem consegue desvencilhar também. É uma situação complicada para esses servidores estaduais. E sobre a ação que está rolando na Justiça, ingressada aí pelo Ministério Público, eu conversei hoje cedo com o promotor Jurandir José dos Santos, que é o promotor do consumidor e que é um dos promotores que assinam aí essa ação civil pública. Segundo ele, ele está aguardando então a citação do Estado e também o prazo para contestação. Mas por que o promotor, a promotoria do consumidor entrou nessa história? Porque os descontos do IANSP, apesar dos servidores não estarem recebendo esses atendimentos por aqui, os descontos estão sendo feitos no holerite desses usuários. Então, por isso, a promotoria do consumidor também está de olho em toda essa história e a gente continua também acompanhando os desdobramentos dessa questão do IANSP aqui em Presidente Prudente. Volto com vocês no estúdio. Pois é, Paulinha, como você bem disse, né, os descontos são feitos da folha de pagamento, não tem como fugir disso todo mês. Eu agradeço sua participação e, como muito bem disse a entrevistada, a servidora pública estadual, parece que tem um nó nessa situação. Faz cerca de 5 anos que a notícia é a mesma. Falta de atendimentos, exames por meio do IANSP na nossa região, para os servidores da nossa região. É um nó que já é difícil de desenrolar, de desatar. E aí o Estado vem, faz promessas, fala sobre recursos sendo injetados aqui no Oeste Paulista para hospitais, mas a situação não deslancha, não tem uma solução definitiva. E todo mundo espera que essa solução seja mais breve possível, hein? Nós questionamos o IANSP em relação a essa manifestação realizada hoje. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual informou que está aberto um edital para a contratação de mais serviços hospitalares, incluindo internação, exames, cirurgias e atendimento de emergência em Presidente Prudente, ainda sem inscrição de interessados. O Instituto disse também que, em casos de atendimento de alta complexidade, os pacientes são transferidos para os hospitais de referência da região. Além disso, conforme o IANSP, há diálogo aberto com os servidores públicos que foram recebidos nesta quinta-feira e com parceiros aqui da nossa região. A gente também entrou em contato com a Santa Casa de Presidente Prudente. A instituição, há 2 meses, informou que trabalhava para celebrar um novo convênio com o IANSP, mas já estava operando acima da capacidade. Desta vez, ainda não recebemos um novo posicionamento. Agora, uma nova lei está em vigor do IANSP com relação aos atendimentos aqui em Presidente Prudente. A promotoria diz que desde que o contrato terminou entre a Santa Casa da cidade e o convênio, os servidores estaduais estão sendo prejudicados, principalmente com relação aos procedimentos de alta complexidade. Na época, o promotor de justiça do consumidor, Jurandir José dos Santos, que também assina a ação civil, alegou que mesmo sem receber esse serviço aqui na região, o convênio continua sendo descontado no salário dos servidores. Nós ingressamos com a ação para que o judiciário force o Instituto a fazer isso. E, na verdade, não é ingerência do judiciário no executivo, é atendimento a uma gama enorme de servidor público que não tem assistência desse instituto e contribuem mensalmente com o instituto. Então, se arrecada e não tem a contrapartida por parte do IANSP. Não é de hoje que mostramos em nossos telejornais reclamações de usuários por causa da falta de atendimento do convênio. No início deste ano, houve até a proposta de transferir a pediatria da Santa Casa de Prudente para a estrutura do Hospital de Esperança. A ideia era que isso permitisse abrir espaço no hospital para o atendimento de saúde aos pacientes do IANSP. Apesar de anunciada amplamente até pela direção do HE, a mudança ainda não ocorreu. Aqui em Prudente existe um empecilho, um nó. Eu, como servidora, que necessito muito desse plano de saúde, estou querendo entender e ninguém consegue me explicar.
Em maio, o Tribunal de Justiça tinha dado parecer contrário ao pedido de liminar, mas o processo continua. Em nota, o IANSP informou que está aberto um edital para a contratação de mais serviços hospitalares em Prudente, ainda sem interessados. O Instituto disse também que, em casos de alta complexidade, os pacientes são transferidos para os hospitais de referência na região. Também fizemos contato com a Santa Casa de Prudente, que a instituição tinha informado há alguns meses que trabalhava para celebrar um novo convênio com o IANSP. Ainda não recebemos um novo posicionamento do hospital e também não conseguimos contato com a assessoria do Hospital de Esperança.